Olá pessoal, tudo bem? Como a gente falou na última aula, eu vou mostrar aqui para vocês o ambiente que eu utilizo para desenvolver, especificamente o IntelliJ, o WebStorm, na realidade a ideia é similar. Eu vou mostrar aqui como é que é o código que a gente trabalhou em sala de aula e mostrar um pouco de JavaScript que a gente viu lá com uma espécie de resumo para você usar esse vídeo pausando, olhando o código e eventualmente replicando na atividade que vocês têm de fazer, que é calcular a área, né, das casas do HTML que a gente construiu. Então, só relembrando aqui, ó, eu estou no ambiente do IntelliJ, eu já importei, né, fazendo file open a, e abrindo a pasta específica onde você descompactou o projeto. E aí, se você chegar aqui no início do index.html e clicar aqui em um desses botões, ele vai abrir um dos navegadores que você tem no seu computador. No meu caso aqui, eu vou abrir o Chrome e veja que ele vai mostrar para a gente a nossa JS corretora, né? As casas e o conjunto de casas aqui que nós temos, tá bom? Bom, uh, primeiramente, vamos só relembrar como é que está nosso HTML. Nosso HTML, basicamente, ele trabalha com uma table. Nessa table que define cada TR aqui vai ser uma casa. Então, a gente tem uma TR cuja classe principal é casa. Então, perceba que toda casa, na realidade, a descrição da casa, ela tem uma classe chamada casa. Dentro da casa, nós temos as TDs, né, que são as células. Cada célula dessa tem uma classe específica. Então, por exemplo, o João aqui está aqui por quê? Porque a classe específica dessa célula é o infodono. A outra, a infolargura, nesse caso aqui 15, né, 15 em metros. Info comprimento, 20 metros. E info área, que por enquanto está zerado, né, está sem nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: como fazer com que a gente coloque código dinâmico aqui e mostre de fato qual é aqui especificamente a área destas casas. Então a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é, lembrem, todo desenvolvedor de JavaScript, desenvolvedor web, deveria ter aberto, tá? O console. Então eu vou abrir aqui o nosso console para mostrar o que nós estamos fazendo, tá certo? Então essa área mais escura aqui vai mostrar o nosso console. Como é que eu sei se está funcionando? Se eu fizer um alert aqui, por exemplo, né, passando olá, veja que aparece um alert olá aqui. Então de fato está tudo funcionando, né? Nosso ambiente está legal, tá? Então a segunda coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é como é que eu vou pegar as informações do meu HTML. Vocês já viram na aula que em JavaScript a gente representa todo o HTML no DOM, né? Então, o que é um DOM na prática? Vamos ver aqui, ó. Olha só, nessa imagem mostra que um document, abaixo dele tem a definição do HTML, do head, do body. Cada elemento, né, e seus filhos tem sua representação no DOM. Então, na prática, o que nós temos aqui, por exemplo, se voltar para o nosso console, imprimimos document, ele primeiro mostra para a gente a seleção, mas se eu mandar imprimir aqui, perceba que ao clicar, ele está mostrando para mim exatamente o meu HTML, só que no formato específico, né? No formato de árvore, como vocês já conhecem, que é o nosso próprio DOM. Então tem um header aqui, eu tenho um main, que tem uma seção, que tem uma tabela, que tem o corpo da tabela. E no corpo da tabela, por exemplo, eu quero a casa do Paulo. Perceba, se eu passar por cima aqui da primeira casa, ele vai fazer isso na primeira linha da nossa tabela, ok? Então, isso é o DOM, é a representação do nosso HTML no formato de árvore. Então, ao voltar para cá, o que eu preciso? Primeira coisa, eu quero escrever em JavaScript. A gente já viu que a gente pode escrever em JavaScript simplesmente abrindo uma seção JavaScript, não é? No nosso HTML. Aqui, então a gente poderia simplesmente abrir, por exemplo, no body, antes de concluir essa seção do body, a gente pode abrir um script aqui, não é, e colocar informações. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui nosso console.log dizendo que passei, não é? Que a gente passou por aqui. Será que essa informação passei vai de fato ser impressa? Vamos voltar lá para o nosso
HTML e ao executar, perceba que aparece de fato o passei aqui, não é? Eu vou mostrar de novo para vocês. Passei, tá? Então tá tudo certo, tá funcionando. Porém, a gente sabe que não é uma boa prática colocar aqui, não é? No próprio HTML o script. Por quê? Vai misturar conceitos, né? Misturar a forma de apresentar o HTML em si com a programação dinâmica. Então é mais interessante que a gente crie um arquivo para isso. Então a primeira coisa, vou deixar esse script aqui, só que eu não vou colocar o código fonte aqui. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, dentro de uma pasta que nós já temos aqui chamada JS, né, de JavaScript, eu vou criar um arquivo, vou chamá-lo de calculaarea.js, que por enquanto, vejam que não há nada, mas eu vou colocar aqui dentro do nosso HTML, de fato, o tipo dele, né, que é text/javascript, e vou dizer onde é que está o código fonte, ou seja, onde é que está esse arquivo em si. Está no js/calculaarea.js. Então, dessa forma, na realidade, eu vou passar a colocar o código fonte aqui. Se eu colocar console.log passei 2, vocês vão perceber que vai continuar, pelo menos deveria, continuar imprimindo aqui no console a informação. Então, executei e veja que passei 2. Então, percebo que, de fato, está funcionando o nosso JavaScript. Uma vez que a gente sabe que está funcionando, o que é que nós vamos fazer? Colocar o código real. Então, qual é o código que eu quero? Eu não quero calcular a área de uma casa. Então, se eu quero calcular a área de uma casa, eu quero, na prática, alterar o valor dessa célula aqui, chamada área. Para isso, eu vou começar pegando o quê? Pegando a primeira casa, ok? Como é que eu pego a primeira casa? Bom, vocês já sabem muito bem das aulas. Eu vou criar uma variável aqui, vou mostrar para vocês em nível de console, mas depois eu vou transportar esse código lá para o JavaScript. Então, var, eu vou chamar de td área. Desculpa, primeira coisa eu não vou pegar a área, desculpa, eu vou pegar a largura, tá? Então, td largura é igual a... Eu não falei para vocês que o document representa todo o DOM, então eu vou pedir para o document e o DOM me dê esta largura. Então, primeira coisa, na realidade... Então, ó, o que nós queremos, na realidade, é o quê? É a gente pegar esta linha aqui. Depois que eu pegar esta linha da tabela, eu quero pegar a largura da tabela, que está aqui negativo, porque a gente quer tratar isso depois, não é? Mas a gente quer pegar a largura dessa casa e pegar o comprimento e depois alterar a área, não é isso? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É pegar a linha. Como é que eu pego a linha? Bom, a gente pode fazer var, não é isso? tr casa, por que tr casa? Porque uma linha, né, na tabela eu vou chamar de tr. tr casa é igual a document.query selector, não é assim? Bom, vamos voltar aqui para o nosso HTML e perceba que no nosso HTML, uma linha da tabela, ela tem a classe casa. Então o que eu quero na prática é pegar o seletor, pedir para ele um elemento cuja classe é casa, tá? O que é que o query selector vai me devolver? A primeira casa. É a primeira que ele vai pegar. Então, ó, perceba que se eu fizer tr casa, ele vai mostrar para mim o DOM específico da primeira casa, né? O query selector vai pegar o primeiro que ele encontrar. Não é assim? Bom, uma vez que eu tenho uma casa, o que é que eu posso fazer? Eu posso criar uma outra variável chamada td largura, que é igual ao quê? Eu posso pegar o elemento de novo do document. Posso. Porém, eu não já tenho um pedaço do DOM, que é o tr casa, e eu não quero a largura desta casa, então é mais interessante fazer tr casa, não é isso? Ponto. Query selector, assim como a gente fez na primeira vez pegando a casa, só que agora o que a gente quer? Uma vez que eu estou já com esta casa em mãos, eu quero o que da casa? A largura. Então, como é que eu sei qual é a largura? Vamos procurar, então, a informação que representa a largura. Neste caso aqui, Paulo é o infodono, mas a largura que está aqui, menos 20, é a infolargura. Eu vou até alterar aqui de menos 20 para 20 mesmo, tá certo?
é info largura. Então como é que eu vou fazer? Eu quero pegar a informação que está na classe, cuja classe representa a info largura. Então, info largura aqui, se eu der um enter, vocês vão ver que eu vou mandar imprimir a TD largura e de fato eu estou pegando essa informação, tá? Então, dado que a gente já sabe como fazer isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar exatamente as mesmas informações que eu fiz aqui e vou transportar aqui para o nosso JavaScript. Opa, não peguei a informação. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer no nosso JavaScript, tá? Vou pegar o tr casa, eu vou pegar a td largura, ok? Bom, já tem o tr casa e td largura. Vamos imprimir o valor dessa largura? Será que eu tenho de fato como pegar a informação que está aqui dentro? Será que a gente consegue? Lembra como é que é? Eu vou mandar imprimir o console.log. Se eu mandar imprimir a TD largura, vocês sabem que vai mostrar o DOM completo. Eu não quero todo o DOM. Eu quero só a informação que está aqui dentro do DOM. Como é que eu faço? Então, ó, TD largura ponto, o quê? Text content. Text content é uma propriedade, tá, do DOM que diz qual é o conteúdo que está dentro, né, do elemento. Então, essa informação especificamente aqui. Vamos ver se de fato vai funcionar. Eu vou reexecutar, vocês vejam que ele atualizou para 20, tá? E eu vou mostrar para vocês que de fato esse 20 aqui agora está sendo mostrado aqui. Então, ótimo. Eu já tenho o valor, né, da largura. Então, se eu tenho o valor da largura aqui, o que é que eu vou chamar? Eu vou dizer var largura é igual a tdlargura.textContent. Não é isso? Se eu já tenho a largura, da mesma forma, eu poderia fazer o que aqui? Pegar o comprimento. Então, eu vou pegar aqui o td comprimento. Eu vou até mudar de posição aqui para você mostrar que eu peguei a td largura e estou com a largura. Eu estou agora com o td comprimento. Como é que é o comprimento? Vamos lá no HTML. O comprimento está dentro da classe, ou melhor, está dentro da célula cuja classe é info comprimento. Ok, então vamos voltar aqui para o nosso JavaScript. Vou colocar aqui o info comprimento, tá? Com o td comprimento em mãos, vou até formatar aqui meu código para ficar mais elegante. Com o td comprimento em mãos, eu posso fazer similar à largura. Então, ó, var comprimento é igual ao quê? Ao td comprimento. Qual a informação do td comprimento? Especificamente, o valor da propriedade text content. Então, já estou com a largura e comprimento em mãos. O que eu posso fazer com a largura e comprimento em mãos? Opa, eu vou imprimir esse negócio. Que tal imprimir a área? Como é que é o cálculo da área de uma casa? Né? A largura vezes comprimento? Então, se eu já tenho uma largura e eu já tenho um comprimento, o que é que eu vou fazer? Largura versus comprimento. Vamos ver se de fato eu tenho aqui a área desta casa. Eu vou executar e perceba que de fato eu tenho 700, que é exatamente o valor de 20 vezes 35, que é o cálculo da área que eu quero. Perceba que a área ainda está zero, naturalmente, eu não alterei o HTML, mas eu já calculei e vi que aqui eu consigo sim, de fato, o cálculo da área. Bom, uma vez que eu tenho isso aqui, o que eu vou fazer? Eu não quero alterar essa informação área, não é isso? Então o que eu quero na prática é pegar esse info área aqui e alterar esse zero para o valor do cálculo da área que eu acabei de fazer. Fácil. Se eu tenho um info área aqui, não é? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um var td área é igual ao quê? Ao tr casa.query selector. Vamos pegar o quê? Não é o elemento cujo seletor é a classe e cuja classe seja info área. Ótimo. Uma vez que eu tenho o td área na mão, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que a td área ponto text content é igual ao quê? Eu não já tenho um largura vezes comprimento, que é exatamente o cálculo da área. Então, ao invés de fazer console.log, o que eu vou fazer é pegar este cálculo, posso até chamar de var cálculo área é igual a largura vezes comprimento.
E agora eu digo que a tdarea.textContent é igual ao cálculo da área que eu acabei de fazer. Tá? Será que vai mudar? Vamos ver. Percebam que ele não vai mais imprimir aqui no console e eu espero que esse elemento aqui seja alterado. Opa, alterou, não é? Então, Paulo, cuja largura da casa é 20 e comprimento 35, a área da casa dele é 700 metros quadrados, tá? Tá em metros quadrados aqui, mas obviamente eu não coloquei a medida, mas vocês sabem que é isso aí. Bom, ótimo, já consegui alterar para uma casa, concorda? Na primeira casa. Como é que eu faço para pegar todas as casas do meu HTML? Bom, vocês já sabem que se eu fizer var, eu vou chamar de casas é igual a, como é que eu pego de todas as casas? Document.query selector all, ou seja, eu quero selecionar todas o quê? Todas as casas. Eu não tenho aqui que uma casa tem a classe .casa, então eu faço .casa. O que na prática ele vai me dizer é o seguinte: me devolva todos os elementos cuja classe seja casa do documento. Então, ó, percebam que se eu mandar imprimir casas, vou mandar imprimir aqui, ó, ele vai me devolver um node list, né, uma lista com todas as casas, cujo primeiro elemento é essa casa, percebam lá na tabela, a segunda casa, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E eu sei que essa coisa que me retorna um atributo, uma propriedade específica chamada length, cujo valor é 6. Significa que eu tenho o quê? 6 elementos, 6 casas. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De fato, tenho 6 casas. Bom, a partir daqui, com casas, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer um laço que pegue para cada casa e faça esse cálculo da área que a gente fez agora. Então, eu deixo essa parte com vocês. Porém, eu quero só relembrar uma coisa com vocês. Como é que eu faço o uso de uma interação em cima desses elementos? Então, especificamente, eu vou usar uma estrutura, né, que vocês já sabem, mas eu vou só relembrar aqui, for. Né? Eu vou criar um laço for. No caso específico de JavaScript, tem várias formas de eu fazer um for. Um deles é for, abro o corpo aqui, fecho o corpo, né? Abre chave, fecha chave em JavaScript. Eu vou criar uma variável de interação, var i, cujo valor inicial é 0. Eu continuo esse for enquanto que eu não tenho a quantidade de casas aqui. Então, olha, enquanto casas.length, que é a propriedade de casas que diz a quantidade de elementos, enquanto for desculpa, né? Casas.length, enquanto o i for menor do que casas.length, né? Então, essa é o teste de continuidade do laço for. Então, significa que o índice i, precisa ser menor, enquanto ele for menor do que casas.length, esse for vai continuar. E mais, que é exatamente o passo. Então, o passo aqui é fazer com que o i, né, a cada iteração do for aqui, faça i++, começando com 0, enquanto o i for menor do que casas.length. Por que o i for menor que casas.length? Perceba que o i começa com 0, e se eu tenho 6 casas, eu vou do 0 até o 5, não é isso que eu quero? Eu vou do 0 até o 5. Para ir do 0 até o 5, significa que eu tenho que começar com i igual a 0 até o i seja menor do que 6. Nesse caso específico, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendo 6 elementos. Ok? Então eu poderia simplesmente aqui imprimir, só para facilitar aqui o nosso entendimento, eu vou colocar console.log i. Tá? Vamos ver se de fato ele vai imprimir aqui. Vou zerar aqui, vou reimprimir. Então perceba que ele imprimiu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Uma vez que eu tenho isso em mãos, eu tenho um for, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer para cada casa dessa que eu tenho. Perceba que eu peguei para a primeira casa, não é? Fiz tudo isso para a primeira casa.
até aqui, não é? Até o cálculo da área daqui. Então, eu preciso fazer a mesma coisa onde? A mesma coisa eu posso fazer dentro do for para cada casa que eu pego, tá bom? Isso eu deixo com vocês para vocês concluírem o trabalho. Qualquer dúvida, podem fazer comentários aí, tá, pessoal? Pedirem novos vídeos, comentários aí que a gente esclarece melhor todo esse trabalho, ok? Valeu, um abraço, até mais.